Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei, 1904, que ficou conhecido como o projeto do estupro. Então vamos lá entender esse projeto, Em 1988, no Brasil, após um amplo processo de discussão de toda a sociedade civil, através de suas organizações, através de conferências, foram eleitos deputados que recolheram esse vasto material de discussão e elaboraram uma Constituição para o Brasil, que é a Constituição de 1988, que foi chamada, inclusive, de Constituição Cidadã, e que define que o Brasil é uma república federativa e um país laico, ou seja, quem norteia a vida do povo brasileiro em seus direitos e deveres é a Constituição. Na Câmara Federal, há um grupo de deputados evangélicos que resolveram que quem vai nortear a vida do povo brasileiro é a Bíblia. Além desse absurdo, eles pouco estão se importando que no Brasil há pessoas de inúmeras religiões, católicos, espíritas, budistas, maometanos, religiões de matriz africana, de matriz dos povos indígenas, de ateus, ou seja, pessoas que não têm nenhuma fé religiosa, que inclusive é o setor que mais cresce no Brasil, segundo a reportagem do Estado de São Paulo de 2016. E esses deputados evangélicos falam como se fossem as igrejas evangélicas e querem que a Bíblia norteie a vida das pessoas. Uma bancada formada por 32 deputados, incluindo 12 mulheres, apresentou o projeto de lei de número 1904, que revoga direitos das mulheres conquistados em 1940, além de revogar uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2012. Pela lei de 1940, se permite o aborto em caso em que a mãe corre perigo de vida ou em caso de estupro. Pela decisão do Supremo Tribunal Federal de 2012, se permite o aborto em caso de anencefalia do feto. E o que propõe o PL 1904? Que a mulher que abortar após 22 semanas cometeu um crime e será punida pelo rigor da lei e poderá pegar 20 anos de cadeia. Logo, mesmo correndo risco de vida ou tendo engravidado por estupro, se abortar é criminosa. E o Código Penal brasileiro, a pena máxima para estuprador é de 10 anos. Imagina, a vítima do estupro receberá uma pena maior do que o criminoso. Quem foi o deputado que iniciou essa aberração? Ele se chama Sóstenes Cavalcante, é pastor, foi eleito pelo Rio de Janeiro, pelo PL, que é o partido do Jair Bolsonaro, e é da igreja de Silas Malafaia. Ele negociou com Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, que colocasse em regime de urgência o projeto. E em 24 segundos, votaram o regime de urgência. Quando se vota o regime de urgência, significa que o projeto de lei vai direto à votação do plenário, sem ser discutido em nenhuma comissão. Ou seja, eles não querem nem que se discuta o projeto, Mas foram pegos de surpresa. A reação social foi imediata. Em 24 horas, manifestações de rua em várias partes do Brasil, sendo as maiores do Rio e São Paulo. O projeto, inclusive, foi denominado Projeto do Estuprador, e os cartazes, milhares de cartazes diziam: menina não é mãe e estuprador não é pai. A repercussão do projeto escancarou várias hipocrisias no Brasil. No Brasil, mulher que tem recursos econômicos aborta. Inclusive, apareceram várias atrizes dizendo que abortaram, e nenhuma delas pelas razões permitidas por lei. Abortaram porque são donas dos seus corpos. Aí abortaram por variadas razões, E as que seguem alguma religião e que a religião considera o aborto pecado, elas buscaram resolver isto à luz de sua religião. Então,
É o problema dela com a religião dela, que considera pecado, né? Logo, a mesma lei, né, que permite, né, esses 3 casos de aborto, ele só vale para as mulheres pobres, né? O projeto de lei criou a oportunidade de vir à luz também alguns dados. Segundo dados da 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foram divulgados agora, no dia 20 de junho, em 2023 foram 74.930 vítimas de estupro. Foram cerca de 6.240 casos por mês, ou 205 registros do crime por dia, isso os que foram registrados. Das vítimas identificadas, 54,75% são meninas pardas, seguido de brancas 34,3% e pretas 9,43% e indígena 1,2%. Ou seja, a cada minuto 2 mulheres são estupradas no Brasil. E, como vimos, o estupro no Brasil tem cor, atinge mais as mulheres pardas e negras. E a maioria dessas mulheres que foram vítimas de estupro são menores, de até 13 anos de idade. Vamos lá. Conhecendo o Arthur Lira, que inclusive foi acusado pela ex-mulher de violência doméstica e estupro, em entrevista que ela deu para vários jornais, porque este PL agora em regime de urgência? Negócios. Arthur Lira quer o apoio da bancada evangélica para fazer seu aliado como futuro presidente da Câmara. O apoio também é vantajoso para a bancada evangélica, pois tem ele um aliado na presidência da Câmara, facilita privilégios, manobras e nobres. Além das manifestações de rua, esta semana foi divulgado um manifesto. Assinado por mais de 150 mulheres, o documento exige o arquivamento do PL do estupro e do estuprador em nome das 252.786 meninas crianças que foram forçadas a dar à luz entre 2010 e 2019 por terem sido abusadas por seus pais, padrastos, tios, sacerdotes, pastores, padres, missionários, primos, vizinhos, avós, irmãos. Para encerrar, né, a análise do PL, vamos dar voz a uma das signatárias desse manifesto, a pastora Romi Márcia, em uma entrevista que ela deu ao canal 247. Vamos à entrevista com a pastora Romi Márcia. Líderes religiosas divulgam manifesto contra o PL do estupro. Esse manifesto, em que a senhora também é signatária, são 155 mulheres líderes evangélicas. O que a gente vê nas redes sociais e também na grande imprensa são vozes de homens falando por mulheres e sobre mulheres. Quando as igrejas, elas são mantidas e elas são animadas nas bases por mulheres. As lideranças comunitárias, leigas, nós temos inúmeras mulheres ordenadas que são pastoras. No caso da Igreja Católica, que não ordena mulheres, nós temos as religiosas consagradas, né, que todo mundo conhece como as irmãs, e que fazem um trabalho de base fundamental na sociedade brasileira. Nas igrejas pentecostais, nós temos mulheres missionárias, diáconas e assim por diante. Então, são as mulheres, na verdade, as grandes protagonistas das igrejas, mas nas cúpulas e na mídia, a voz pública do que aparece da tradição cristã são vozes masculinas. Então, no Brasil, quando a gente pensou nesse manifesto, uma das primeiras motivações que a gente teve foi justamente isso, chamar a atenção para a participação e principalmente para a reflexão teológica e bíblica de mulheres cristãs. Porque nós temos excelentes biblistas, mulheres no Brasil, que fazem uma reflexão bíblico-teológica desde a perspectiva da teologia feminista, e essas mulheres não são ouvidas. E à luz desses estudos dessas mulheres, né, de vocês, representantes, líderes religiosas, qual a visão de vocês em relação ao PL do estupro, né? Então, assim como a gente já coloca no título do nosso manifesto,
Primeiro, a gente entende que a proposta do projeto-lei não é nenhuma preocupação com a vida do não-nascido, mas é um PL que tem como objetivo principal a criminalização das mulheres vítimas do estupro e das demais mulheres que se enquadram nos pré-requisitos previstos na Constituição para acessar o direito ao aborto legal e que nem sempre conseguem acessar e quando acessam, então, o que esse PL quer é criminalizá-las. A gente sabe o quanto é difícil para uma mulher tomar a decisão em relação à interrupção de uma gravidez, mesmo quando ela assim, estou falando das mulheres que atendem aos pré-requisitos colocados na lei, é muito difícil para ela tomar essa decisão. Agora, imagina a dificuldade de uma mulher que sofre violência sexual, que é estuprada e, em função disso, engravida. Então, o projeto de lei, ele criminaliza a mulher duas vezes. Primeiro, criminaliza porque ela foi estuprada. E, num segundo momento, criminaliza porque ela faz a opção, faz a escolha por acessar um direito que lhe é garantido na lei. Então, não é um projeto que tem a vida como parâmetro, mas, como a gente diz no manifesto, é um projeto que tem a morte e a criminalização como parâmetro, a morte de mulheres. Bom a gente ouvir, né? Estava sendo muito esperado esse momento de trazê-la e trazer a voz feminina, né, do movimento, né, de mulheres, dessa frente de mulheres, sobre essa questão. E é importante trazer que existe também, infelizmente, dentro, né, das instituições, ainda existe essa misoginia, né, essa questão dos homens serem os porta-vozes das mulheres. Muito importante a coragem de vocês, e a sua coragem também, Márcia, porque... Rome. Muito importante a sua, Rome, Márcia, a coragem, a sua coragem de vir, não só a coragem, mas buscar esse direito de falar em nome das mulheres, e assim a gente tem uma percepção melhor do que está acontecendo, né, porque ter homens, pastores, falando sobre os nossos corpos, e a gente ter essa identificação de que não estamos falando sobre quem não vai viver, né, por exemplo, independente das circunstâncias, mas estamos falando da criminalização dos nossos corpos, né, nós estamos falando de meninas que são obrigadas, né, a gestarem fruto desse estupro. E eu trouxe mais cedo, Rome, uma notícia falando de um pastor evangélico de uma denominação que fala que as mulheres precisam satisfazer seus maridos mesmo sem estar com vontade, que seria um mandamento de Deus, né, que as mulheres façam isso, e não deixa de ser uma forma de estupro, né, dessas mulheres. Como é que vocês combatem, né, dentro das instituições, essas falas machistas, né, essas falas misóginas, né, dentro desse corpo de vocês, eu falo do corpo cristão, do corpo das instituições? Então, é muito importante dizer que o movimento de mulheres, ele é um movimento potente dentro das igrejas. Então, a gente diariamente contrapõe e combate esse tipo de teologia e de leitura bíblica como essa que foi feita por esse pastor. A mulher não é obrigada, sob hipótese alguma, a satisfazer seu marido contra sua vontade, porque, como você muito bem disse, os estupros, eles também acontecem no casamento. A natureza do estupro não é só com mulheres solteiras, né? Mas também acontece no casamento. A gente sabe das violências domésticas que acontecem diariamente no Brasil. E o nosso movimento, os movimentos de mulheres, eles são extremamente fortes e potentes dentro das igrejas. Então, um dos caminhos que a gente tem é justamente buscar uma interpretação bíblica, uma interpretação dos textos bíblicos, identificando assim em que contexto determinadas expressões e frases e princípios e valores foram colocados. A gente não pode esquecer do caráter social e histórico da Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros, e é um conjunto de livros que retrata culturas antigas, formas de relacionamento nas culturas da antiguidade. A Bíblia apresenta visões de mundo e ela também apresenta tensionamentos. Então, na Bíblia a gente pode conhecer muitas histórias, inclusive de mulheres que foram estupradas,
e de como as culturas na época lidavam com o estupro. E quando pastores como esse que você citou traz frases desse tipo, ele está, na verdade, validando uma cultura de estupro que já existia na antiguidade, mas que era combatida também por grupos de mulheres e de homens que faziam parte das comunidades antigas. O patriarcado, infelizmente, ele estrutura a teologia e a leitura bíblica cristãs. Isso em todos os âmbitos, evangélico, católico, do cristianismo ortodoxo. O patriarcado estrutura a teologia cristã, especialmente ocidental. E aqui na América Latina, justamente o Jefferson Miola estava falando antes, ou vocês estavam falando sobre os fundamentalismos, o patriarcado é a base teológica e ideológica de todos os fundamentalismos. Então, a gente não pode aceitar esse tipo de interpretação bíblica que legitima e autoriza a cultura do estupro.